Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô muito feliz porque vocês me mandaram muitas mensagens de carinho, né? E eu agradeço demais pelo apoio e carinho de vocês. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo aqui no canal. Tô muito feliz mesmo. Quero agradecer a vocês por tudo, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre algo que eu acho muito importante: como parar de se importar com a opinião dos outros. E por que eu considero esse tema um assunto muito importante? Gente, as coisas que eu vou comentar aqui com vocês, se eu tivesse escutado há uns anos atrás na minha vida, com certeza eu teria tido outras escolhas, com certeza eu teria tido outra mentalidade sobre certos assuntos. Então, eu espero que essas palavras, assim como me ajudaram, possam ajudar vocês aí de casa também, tá bom? Então, como parar de se importar com a opinião dos outros? Eu queria que vocês soubessem, né, que é completamente normal todos nós se preocupar com a opinião das pessoas. Por que que é natural e por que que isso é normal? Porque nós, seres humanos, nós convivemos em sociedade, né? Então, nós temos esse senso de pertencimento, de querer ser aceitos, de querer ser incluídos. Então, é praticamente impossível você não se preocupar nem um pouco ou não se importar nem um pouco com a opinião de ninguém. Se torna um problema, preste atenção, se torna um problema quando você deixa com que a opinião dos outros tenha um poder sobre você, sobre as suas decisões, sobre o que você gostaria de fazer na sua vida. E você passa a não fazer as coisas que você gostaria ou de viver da forma como você gostaria, com medo do que as pessoas vão pensar. Esses dias, por exemplo, eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que ela dizia exatamente assim: ninguém agrada todo mundo. Ou você se agrada desagradando alguns, ou você adoece tentando agradar a todos. Gente, essa frase é magnífica, porque é verdade. É humanamente impossível nós, seres humanos, agradar todo mundo. Nem Jesus, né? As pessoas costumam dizer isso, mas é verdade. Nem Jesus, que era perfeito, agradou todo mundo. Imagina eu, você, né, que somos seres humanos imperfeitos. Nós não temos essa capacidade de agradar todo mundo. E quando a gente fica vivendo em função de agradar as outras pessoas, a gente se torna uma pessoa frustrada, porque a gente não consegue. É humanamente impossível, entende? Então, enquanto você gosta de um estilo, tem outras pessoas que vão gostar de outro estilo. Tem pessoas que não gostam de você simplesmente pelo fato de você existir. Tem pessoas que não gostam de você pela forma como você se veste, pela forma como você fala, pela forma como você é. Entende o que eu quero dizer? Então, o problema não é você. O problema é a mentalidade dessas pessoas. Então não viva em função da opinião de ninguém, porque senão você vai sim se tornar uma pessoa frustrada, porque é humanamente impossível agradar a todo mundo. Então lembre-se, a opinião do outro só afeta a sua vida, só tem poder sobre você se você permitir, se você deixar. Porque se você não quiser, você não é obrigado a ouvir tudo que as pessoas falam sobre você e aceitar aquilo para você. Gente, é por isso que é tão importante a gente ter o autoconhecimento, sabe? Porque quando você se conhece, quando você sabe realmente quem você é, não importa o que fulano de tal achou ou deixa de achar, o que fulano de tal diz ou deixa de dizer sobre você. Você se conhece. Você sabe que você jamais seria esse tipo de pessoa que as pessoas pensam sobre você. Você sabe do seu caráter, você sabe da sua vida. Ninguém pode viver a sua vida por você. Só você é capaz de viver a sua vida por você. Então, as decisões que você toma na sua vida é uma responsabilidade sua. E o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, o que elas acham ou deixam de achar, é um problema delas. E você não é obrigado a aceitar esse pensamento que elas acham sobre você, você não é obrigado a aceitar isso para você. Se você se conhece, você vai dizer assim: ah, fulano de tal falou isso sobre mim, tudo bem, é a mentalidade dela. Entende?
Não tem nada a ver com você. O que as pessoas pensam sobre você, preste atenção, não é um problema seu. Cada um pensa do jeito que quer, mas a sua vida, só quem vive é você. Da porta para dentro, é você que sabe dos seus problemas, da sua vida, das suas preocupações, né? Você que sabe da sua vida. Ninguém vai pagar as suas contas, ninguém vai resolver os problemas da sua vida. Você pode ter certeza que as pessoas que criticam, as pessoas que julgam e as pessoas que pensam qualquer coisa sobre você, essas pessoas elas não vão estar ali nos momentos mais difíceis da sua vida. Então lembre-se disso. No final das contas, é sempre você por você mesmo. Então não dê esse poder para as pessoas, sabe, de controlarem a sua vida e as suas decisões. E até pouco tempo atrás, eu era exatamente assim. Eu ficava me preocupando demais, sabe, com o que as pessoas achavam ou deixavam de achar. Eu vivia com medo de tomar decisões que eu ficava pensando, nossa, mas se eu tomar esse tipo de decisão, as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão achar isso e isso de mim. Então eu sempre estava pisando em ovos, sabe? Eu nunca era feliz completamente, nunca me sentia livre assim para tomar as minhas decisões, porque desde criança eu fui ensinada que se eu faço alguma coisa que afeta a consciência do outro, né, vamos dizer assim, então o problema estava em mim, né, porque eu tomei aquela decisão e afetei o outro. Então, esse tipo de pensamento fazia com que eu tivesse muito medo de tomar as minhas decisões, de, sabe, de dar um passo à frente, de fazer as coisas que eu queria. E no final das contas, como eu falei no início, a gente se torna uma pessoa frustrada porque a gente não consegue agradar todo mundo. Então, o que foi que fez, né, eu mudar a minha percepção a respeito disso? Foi lendo a Bíblia. Gente, a palavra de Deus, ela é repleta de conselhos amorosos e eu sempre gosto de fazer uma devocional, né? E esses dias eu estava meditando, por exemplo, em um texto. Aliás, a Bíblia sempre fala para a gente ter cuidado, né, com aquilo que sai pela nossa boca, a gente ter cuidado com aquilo que nós falamos, né? E esses dias eu estava refletindo justamente sobre um texto que eu gostei muito, que é o texto de Lucas, capítulo 6, o versículo 45. Esse texto ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu fiquei pensando, como assim, né? Como a boca fala do que o coração está cheio? Quando eu meditei nessas palavras, eu pensei imediatamente que nós só falamos ou comentamos daquilo que nós sentimos. Então, se o nosso coração, por exemplo, estiver cheio de coisas boas, naturalmente nós vamos expressar isso, né, por meio do que nós falamos. E do contrário também. Então, se você é uma pessoa que só sabe criticar, só sabe julgar, só sabe apontar o dedo, isso diz mais sobre você do que sobre o outro. Entende? Então, foi a partir desse momento, refletindo exatamente no que a Bíblia ela fala, né, que eu gosto muito, independente de religião, tá, gente? Então, meditando no que a palavra de Deus fala a respeito disso, foi que eu tirei a conclusão de que eu sou um ser humano imperfeito e eu tenho que aceitar as minhas imperfeições e que é normal a gente errar, porque, né, nenhum ser humano é perfeito nessa face da Terra. Então, nós vamos errar sempre, né? Isso é natural. E o único ser humano perfeito, que era Jesus, também foi julgado e foi morto por muitas pessoas, né? E foi odiado por muitas pessoas. Então, quem sou eu? Se eu viver a minha vida em função do que as pessoas acham ou deixam de achar, eu vou deixar de viver. Eu vou deixar de ser feliz. Eu vou deixar de ser leve. Sabe, como eu falei para vocês, eu ficava sempre pisando em ovos, com medo do que as pessoas iriam achar, do que as pessoas iriam dizer se eu tomasse qualquer tipo de decisão na minha vida. Então, meditar nesse texto de Lucas me fez refletir que as pessoas só falam ou só comentam aquilo sobre você, na verdade, uma frustração que ela tem com ela mesma. E ela quer transmitir essa frustração sobre o outro. Então, não é um problema seu, é um problema do outro. Quando você é uma pessoa, né, que nutre no seu coração só coisas boas,
naturalmente você vai refletir isso por meio do que você for falar para o outro. E a virada de chave, mesmo assim na minha vida, foi quando eu percebi que depois que eu tomei decisões importantes na minha vida, foi quando eu vi que pessoas que eu tanto queria agradar, né, que eu tanto queria ser uma boa pessoa, ficar me preocupando demais com essas pessoas, foram as primeiras que realmente não gostaram de certas decisões que eu tomei. E foi quando eu entendi que, independente do que eu fizesse ou deixasse de fazer, sempre teriam pessoas que não iriam gostar. Porque é natural, é normal, as pessoas pensam de forma diferente e nem todo mundo vai se agradar daquilo que você decidiu para a sua vida. Porém, eu entendi que é a minha vida, são as minhas escolhas, as minhas decisões e que eu sou a única pessoa capaz de arcar com as consequências disso. Ninguém mais vai arcar as consequências das suas decisões por você, só você mesmo. E o que o outro pensa ou deixa de pensar, o que o outro acha ou deixa de achar, como já foi dito, é um problema deles, né? Então, isso não quer dizer que você seja uma pessoa sem caráter ou sem valor. E você não é obrigado a provar nada para ninguém. Então, pensar assim foi o que realmente mudou a minha mentalidade. Eu espero que esse vídeo também tenha ajudado você. E se você gostou, né, do que foi dito aqui, de todas as palavras que foram ditas, deixe os comentários de vocês sobre o que vocês acham sobre esse assunto. E eu vou amar saber a opinião de vocês. E é isso. Então, se você gostou, deixa um like pra mim, se inscreva aqui no canal. Vamos ter vídeos aqui toda semana. Então, se inscrevam para vocês sempre ficarem atualizados, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo.